A faixa etária acima de 60 anos está em foco nos dias atuais de qualquer conversa. Os idosos são o grupo de risco principal da infecção causada pelo Covid-19. O novo coronavírus, que causa a infecção Covid-19, surgiu em 2019 na cidade de Wuhan, na China. Os primeiros casos da infecção parecem ter passado de animais daquela região para pessoas. Matou milhares de pessoas na China e se espalhou por 5 continentes, levando a Organização Mundial de Saúde, OMS, em 11 de março de 2020, declarar o coronavírus uma pandemia. Para a terceira idade, o coronavírus pode se tornar grave, especialmente quando o idoso já faz parte de vários outros grupos de risco, como diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares. Mas não se deve entender que, por ser o maior grupo de risco, tem um risco maior de contaminação. É de extrema importância que não seja negligenciado este momento de que os idosos merecem tanta atenção. É uma questão de saúde pública, a contenção de transmissão comunitária do vírus. A única forma de se proteger é ficar em um ambiente onde se tem o controle da própria exposição ao vírus, dentro de sua própria casa. Artigo 3 do Estatuto do Idoso. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O Ministério da Saúde brasileiro vem tomando recomendações que a Organização Mundial da Saúde já vem orientando, como, por exemplo, tomar todas as medidas de higiene que são necessárias, respeitar o isolamento e a quarentena. Em meio a decretos, recomendações e conscientização humana de tentar controlar a disseminação do coronavírus, ainda é possível observar grande número de idosos nas ruas e em estabelecimentos abertos. Precisamos entender o que causa e a real necessidade dessa fuga de protocolo. Isso ocorre porque muitos idosos vivem sozinhos, não possuem alguém de confiança, não terem o apoio de familiares, não são familiarizados com a tecnologia inclusiva, por falta de conhecimento não aderem às recomendações, entre outros. Sendo assim, não existe outra opção a não ser sair de casa. O nosso tema é como o supermercado Extra Plus está tomando medidas protetivas aos idosos diante da pandemia do Covid-19. Vou citar alguns problemas. O estabelecimento não fornecer serviços de entrega para que os idosos não precisem sair de casa. O estabelecimento não disponibilizar álcool em gel para clientes esterilizar as mãos ao entrar e sair do supermercado. Os funcionários ou parte deles não usarem máscara. Não ter um funcionário limitando o número de pessoas que entram no supermercado. Aglomeração de pessoas dentro dos supermercados. Não ter horário exclusivo para idosos, não ter um funcionário na entrada para que lembre os clientes de usar álcool em gel, não ter um funcionário esterilizando os carrinhos para uso de clientes. Objetivo: identificar e levantar dados sobre o comportamento do idoso dentro dos supermercados em tempos de pandemia, buscando compreender como ocorre o atendimento prioritário, quais os cuidados, estratégias de distanciamento e orientações para a utilização de equipamentos de proteção individual pelo estabelecimento, a fim de propor possíveis ações de aperfeiçoamento. E para que intervir? A intervenção faz-se necessária diante da premência da preservação da segurança, saúde e vida dos idosos durante a pandemia, uma vez que os estudos têm demonstrado ser estes os mais propensos a complicações ocasionadas pela Covid-19. Desta forma, é importante garantir que os cuidados estejam sendo devidamente tomados, mediante a utilização correta de equipamentos de proteção individual e motivação do distanciamento social, por exemplo, até que a situação seja estabelecida e normatizada. Como metodologia, obtivemos contato com o supermercado Extra Plus da unidade de Jardim da Penha, em Vitória, através de mensagens via aplicativo Instagram.
As medidas de prevenção dos supermercados são: há um horário exclusivo para que os mesmos possam fazer suas compras, que é de 7 às 8 da manhã, em todas as lojas, onde somente é permitida a entrada de idosos acima de 65 anos. Conforme a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde têm recomendado, visando a segurança dos nossos colaboradores e a manutenção do atendimento a todos, estão de férias os funcionários idosos, acima de 65 anos, e as grávidas com gestação de 7 meses em diante. Além disso, intensificaram a atenção com a limpeza e desinfecção de carrinhos e áreas comuns em todas as lojas. Todos os colaboradores fazem uso de máscara e álcool em gel com frequência, e também a disponibilização de álcool em gel para seus clientes na entrada e em várias alas do supermercado. Trabalham também com uma loja virtual, onde há a possibilidade de fazer suas compras através do site do supermercado e recebê-las em casa. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou um decreto que regulamenta o serviço dos supermercados e limita a entrada de clientes. Pela regra, o estabelecimento só poderá receber cliente a cada 10 metros quadrados. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo pelas suas redes sociais. Através de conversa via rede social com o responsável pelo supermercado, vimos que o mesmo está tomando todas as medidas de segurança do governo estadual e também da Organização Mundial da Saúde. Portanto, salientamos a importância do uso de EPI e EPC para a proteção de seus colaboradores. O nosso plano de ação teve como início a criação de imagens com dicas de como se prevenir diante da Covid-19. Logo, cada integrante do grupo fez uma postagem no Instagram dando as dicas diretamente relacionadas aos jovens, com a intuição de ajudar algum familiar que está na área de risco. Relato e experiência. Nossa pesquisa teve como base visita ao supermercado Extra Plus, que é um estabelecimento de necessidade básica. E nessa visita, observamos o comportamento dos idosos e do próprio estabelecimento em relação aos clientes. Entendemos que os idosos são um grupo de risco por possuir o sistema imunológico mais frágil e que o mesmo precisa de cuidados especiais, como orientá-los sobre o uso de delivery, para que façam suas compras e a recebam dentro de casa. Orientá-los também através de visitas ao supermercado utilizando panfletos, explicando a importância de não sair de casa e pedir para que algum familiar ou amigo que não seja do grupo de risco faça suas compras. Caso não haja alguém para ajudá-lo, o mesmo pega uma máscara e equipamentos de proteção e vai ao supermercado num horário exclusivo, que é entre 8 e 9 da manhã. Esterilizar as mãos ao entrar e sair do supermercado com álcool em gel que o próprio estabelecimento disponibiliza. Manter-se afastado de outras pessoas dentro do supermercado e, caso veja algum conhecido, cumprimente-o de longe. Orientar o gerente do estabelecimento a fazer com que todos os funcionários utilizem máscaras de segurança. Que o estabelecimento disponibilize um funcionário na entrada, limitando o número de pessoas que entra e sai, para que não haja aglomeração. Que disponibilize também um funcionário no setor de carrinhos para que esterilize ou mesmo antes que o cliente faça seu uso. A infecção por Covid-19 se comporta como uma gripe comum, que é causada por outro vírus, ou influenza, mas sua disseminação se mostra mais rápida e, especialmente na população acima de 60 anos ou portadora de problemas crônicos, se manifesta mais gravemente. O período de incubação do vírus, tempo entre o dia de contato com uma pessoa doente e o início dos sintomas, é de cerca de 5 dias, apesar de, em casos mais raros, chegar a 14. É nessa fase que o vírus tende a ser transmitido de forma silenciosa. Felizmente, entre 80% e 85% dos casos são leves e não necessitam ser hospitalizados. No entanto, 15% precisam ser internados, a maioria idosos. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia orienta que pessoas com mais de 60 anos, sobretudo se tiverem diabetes, hipertensão ou problemas respiratórios, cardiológicos, renais ou neurológicos, além de indivíduos em tratamentos de câncer ou que estejam com a imunidade comprometida,
bem como todos aqueles com mais de 80 anos ou que tenham sinais de fragilidade, restringam o contato social. As medidas mais eficientes para prevenir a infecção pelo coronavírus passam por aquilo que chamamos de etiqueta respiratória. As principais são: higienizar com frequência as mãos usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca. Evitar apertos de mão, abraços e beijos quando cumprimentar as pessoas. Se espirrar ou tossir, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço descartável, que deve ser jogado fora em seguida. Utilizar máscaras de proteção ao sair de casa. Caso o idoso tenha sintomas suspeitos, o conselho é que não corra para um pronto-socorro. No cenário ideal, o atendimento deve ser feito em domicílio, o que evita a exposição no serviço de saúde, e que o indivíduo busque atendimento médico caso tenha febre, tosse, falta de ar, cansaço excessivo ou confusão mental. No caso de idosos que convivem com cuidadores, se esses profissionais apresentarem sintomas de gripe, devem passar a evitar na mesma hora o contato com seus pacientes. Da mesma forma, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, por apresentarem muitas vezes alto risco de complicações, devem ser cercadas de cuidados e cautelas. A redução nas visitas e atividades em grupo e a adoção de medidas intensivas de higiene são algumas das recomendações básicas. Esse é um momento de esforço individual e coletivo para conter a epidemia do coronavírus. Todo mundo tem de fazer parte e lembrar que há pessoas que infelizmente correm maior risco com esse novo período. Através de uma conversa via rede social com o responsável pelo supermercado, podemos perceber que o mesmo se preocupa com a saúde e proteção de seus clientes e colaboradores. Os colaboradores com idade superior de 60 anos e grávidas a partir do 7º mês de gestação estão de férias ou foram afastados nesse momento de epidemia. O supermercado está seguindo todas as normas de segurança. Está oferecendo álcool em gel para seus clientes, oferece horário exclusivo aos idosos e entre outras medidas. Podemos perceber também que a maioria dos clientes estão preocupados com sua própria segurança, fazendo sempre uso de máscaras. É satisfatório para nós, alunos da área de saúde, ver que o estabelecimento e que a população aderindo às normas se preocupando com sua saúde, visto que a situação é atípica para todos. Considerações finais. A pandemia vivenciada nos últimos meses tem sido motivo de grande preocupação para toda a sociedade e, diante disso, optamos por estudar e investigar a situação dos idosos em seu dia a dia, especificamente por ser um grupo de risco mais vulnerável ao vírus. Portanto, ao longo da nossa pesquisa, baseada em visitações, entrevistas, relatos e análises no campo de estudo escolhido, sendo este o supermercado Extra Plus, foi possível concluir que as medidas básicas orientadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo governo estão sendo tomadas de forma correta. Após a nossa pesquisa e conclusões, então levamos as orientações e algumas dicas via Instagram, permitindo que todos que frequentam a página conheçam o risco e a importância das medidas de prevenção, tendo como objetivo resolver ou amenizar o problema, de forma que, a partir disso, a postura adotada por todos seja correta diante da epidemia. Além disso, tivemos como plano de ação criar imagens com informações importantes e orientações sobre os cuidados a serem tomados com os idosos, voltada exclusivamente às pessoas que conhecem em nossas redes sociais, com uma linguagem fácil a compreensão deles e que seja interessante para surtir o efeito esperado, diminuir a transmissão do vírus e evitar que os idosos se contaminem, sendo este o objetivo principal do estudo realizado. De acordo com o dito acima, fica evidente a importância das medidas preventivas, tanto pelos supermercados ou outros estabelecimentos, como pelos próprios idosos e familiares, que, tendo o conhecimento necessário, podem individualmente se prevenir e evitarem complicações de saúde, com isso diminuindo o raio de ação e disseminação do vírus.